Olá, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça entre nós hoje e sempre, agradecendo a Deus por essa oportunidade de trabalho, pelo nosso encontro de hoje, agradecendo ao Grupo Espírita Luz e Verdade por esse convite, para que possamos falar sobre o Natal, em tempos de pandemia, à luz do Espiritismo. Primeiro precisamos entender o que é essa pandemia, o que é esse vírus. Essa pandemia ela é ocasionada por um vírus, e esse vírus tem uma mutação, ele tem uma diferenciação ao longo do tempo, o que ocasiona que os seus pacientes, né, as pessoas que foram acometidas por esse vírus, os pacientes que chegam aos hospitais, às clínicas, às casas de saúde, tenham sintomatologias das mais variadas, desde as mais leves, que conseguem recuperar com repouso e uma alimentação dentro de casa. Alguns, mesmo ficando em casa, têm que fazer uso de algumas medicações, e outros são hospitalizados em enfermarias e, nos casos mais graves, nas unidades de terapia intensiva. Esse vírus veio numa época em que a nossa sociedade se apresenta muito doente. Nós vivemos um tempo de transformação para um mundo de provas, e expiações, para um mundo de regeneração, mas se nós observarmos ao nosso redor, ainda existe muita violência, violência contra a mulher, existe ainda muito preconceito, preconceito de etnia, preconceito de gênero. As pessoas ainda são muito belicosas, muito violentas. Então, a dor nos iguala. Kardec, na sua obra, já nos chamava a atenção para momentos em que nós viveríamos semelhantes a esse que nós estamos passando agora, para que pudéssemos fazer aprender a fazer o uso adequado do nosso livre-arbítrio. E é justamente isso o que nós estamos vivendo agora, nesse momento de pandemia, aonde vem despertar em nós a caridade, a fraternidade, a benevolência, a solidariedade em relação ao nosso próximo. Existem profissionais, não só os da área de saúde, mas de várias áreas, que estão se dedicando a cada dia, cada vez mais, para que possamos recuperar esses nossos irmãos que se encontram doentes, contaminados por esse vírus e que necessitam se recuperar. E no Natal, que é a época em que nós comemoramos o nascimento do Cristo, existem algumas peculiaridades muito interessantes nessa época, porque é uma época de confraternização, é uma época de aproximação com o próximo, não é? Onde nós nos reencontramos com os nossos familiares, com pessoas que nós não encontramos há muito tempo, pessoas que nós não conversávamos. Então é uma época muito esperada para que a gente é, se confraternize, para que a gente possa se abraçar, para a gente que possa comer junto, é, tomar o refrigerante, a sua bebida, o seu alimento, confraternizar em torno da mesa, encontrar pessoas que nós não víamos há muito tempo. Então, tudo isso nós nos preparamos e aguardamos por esse momento que acontece nessa época de período de confraternização, que é o Natal. Mas nós, espíritas, que entendemos a lei de causa e efeito, que é uma lei natural, que entendemos a trajetória da humanidade como uma trajetória de um processo evolutivo, entendemos que temos que cumprir a lei divina, que é a lei natural, mas, ao mesmo tempo, temos que cumprir a lei dos homens, aquilo que nos é orientado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, que é o quê? O distanciamento social, a higienização do ambiente, a higienização da mão,
para evitar uma contaminação e evitar o número daqueles que foram ou que possam vir a ser afetados por essa pandemia. E nós devemos lembrar que nesse período de Natal, nós temos que nos reportar ao aniversariante. E na realidade não é para pedir a ele presente, né? Nós temos que dar um presente ao aniversariante. E como é que nós poderíamos fazer isso, trazer essa prática de presentear o aniversariante, que é Jesus, como espíritas cristãos que nós somos? É simples. É só que nós lembrarmos em todos os instantes. Nós temos que reconhecer a presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Nos menores cometimentos da nossa vida, identificar a vontade suprema, superior de Jesus. E em toda parte, velarmos pela segurança e felicidade de todos os nossos irmãos, assim como Jesus vela pela nossa segurança, pela nossa felicidade a todos os instantes, a todos os momentos. Lembrar que Jesus trabalha por nós sem descanso e que um repouso indevido seria nós desertarmos, né, dos nossos deveres. Lembrar que o nosso Divino Mestre renunciou a todas as comemorações vulgares e que nós podemos renunciar às comemorações natalinas que se traduzam em excesso, de qualquer ordem, preferindo, nesse momento, a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes. Isso como um louvor ideal ao sublime natalício, ao aniversariante, que é Jesus. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no sempre em espírito. E identificar a posição, né, de cada um de nós que nos cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus que foi enviado para nos ajudar na nossa fase evolutiva do nosso planeta Terra. O homem encarnado, em todas as circunstâncias, deve eleger no Senhor Jesus, no Mestre Jesus, o Mestre invariável de cada dia. Nós fazemos parte do rebanho e Jesus é o nosso divino pastor. Então, que nas comemorações natalinas nós tenhamos em nossa mente a fraternidade, a benevolência, a indulgência, a caridade, o amor ao próximo, lembrar de reverenciar a todo instante, a todo momento, o nosso querido e amado Mestre Jesus. Mesmo com o distanciamento social, que é físico e não é um distanciamento espiritual, nós devemos pôr em prática a caridade. Fora da caridade não há salvação. E o Espírito de verdade, que é o nosso Consolador prometido, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora por excelência, nos chama a atenção de que, primeiro, amai-vos, segundo, instruí-vos. E o amor e a instrução caminham lado a lado para que possamos realizar a nossa tarefa. Desejamos a todos um Feliz Natal, de muito amor, de muita paz, de muita harmonia com Jesus em nossos corações. Graças a Deus.